Boa tarde, colegas. Espero que se encontrem bem, considerando a epidemia que nos encontramos a viver no cotidiano presentemente. Eu gostaria de partilhar convosco somente um breve capítulo do acolhimento de crianças e jovens, desenvolvido por Tiago de Sousa Mendes e Pedro Vaz Santos, que referente ao capítulo 9 do burnout em termos de instituições de acolhimento de crianças e jovens. Creio que, considerando o estado caótico em que nos encontramos, que seria apropriado. Eu irei simplesmente discursar e poderemos posteriormente realizar um debate acerca do mesmo. Portanto, a associação da expressão do burnout vem do inglês do burn it out, que é o queimar, o gastar até ao fim, ao sofrimento causado pelo desencanto com a vida profissional. Deve-se muito provavelmente ao escritor britânico Graham Greene, em que conta a história de um arquiteto de fama mundial que perde o gosto pela sua atividade profissional, apesar do seu reconhecido sucesso e valor, e que parte para uma leprosaria nas profundezas do Congo à procura de um sentido para a sua vida. Portanto, a introdução do termo no campo das ciências sociais tem uma gênese algo posterior. Ao acompanhar trabalhadores voluntários de uma instituição de cuidados de saúde, no início da década de 1970, o psiquiatra e psicanalista Friedenberger vai descrever um sentimento comum a muitos deles, do progressivo desgaste emocional e de perda da motivação e empenho. Para o designar, utiliza a expressão de burnout, usada coloquialmente pelos voluntários, para caracterizar a consequência da utilização crónica de drogas. Paralelamente, a investigadora em psicologia social Christina Maslach, ao estudar como lidam os profissionais com a estimulação emocional no emprego, vai descrever fenómenos semelhantes. Ao descrevê-los casualmente a um amigo advogado, este refere-lhe que tais vivências eram comuns entre os advogados que lidavam com casos de pobreza, ao que era comum denominarem por burnout. Portanto, a forma como o conceito surgiu nas ciências sociais teve consequências teóricas e práticas que ainda hoje marcam a investigação em termos deste campo. O facto de ter sido inicialmente estudado em profissionais envolvidos em relações de ajuda, nomeadamente enfermeiros, médicos e advogados, orientou a investigação para este domínio, tendo-se chegado a questionar se existiria burnout fora deste contexto. O aumento da competitividade e a incerteza do mercado de trabalho e o aumento da produtividade que as organizações exigem dos seus colaboradores fazem com que o burnout não seja um fenómeno exclusivo das profissões que cuidam dos outros, para ser uma realidade que atinge hoje proporções pandémicas. Dado que foi inicialmente estudado como um problema concreto, desenquadrado de um contexto teórico específico, a maioria das investigações realizadas visam o estudo de aspectos pragmáticos, sem grande preocupação de enquadramento teórico ou de proposição de modelos explicativos. Como o conceito surgiu inicialmente ligado à psicologia social, a grande maioria das investigações tem-se centrado sobre os contextos organizacionais nos processos de burnout, em detrimento de abordagens mais clínicas. Em termos pessoais, o burnout tem sido ligado a um grande número de sinais de sofrimento, quer físicos, em termos de enxaquecas, fadiga, em termos de alteração da tensão arterial, quer psíquicos, perturbações do sono, ansiedade, depressão, alcoolismo, utilização e dependência em termos de substâncias psicoativas. Em termos organizacionais, o burnout está na origem de quebras em termos da produtividade, o aumento do absentismo e baixas, derivado da doença, o abandono voluntário do emprego e reforma antecipadas, com custos obviamente elevados para as organizações. Em termos das definições de burnout, a primeira definição da síndrome foi então proposta por Friedenberger em 1964, para quem o burnout é um estado de fadiga ou frustração causado pela devoção a uma causa, modo de vida ou relação que não produziu as recompensas esperadas, pelo menos as expectativas. A este sentimento central de fadiga ou exaustão podem associar-se outros sintomas: sentimento de conflito entre o self verdadeiro e um self de fachada, cinismo, irritabilidade e impaciência, distanciação emocional, aborrecimento, sentimentos de omnipotência, da não apreciação, vivências paranoides, depressão e múltiplas queixas psicossomáticas. O desajustamento entre expectativas e realidade, quando a pessoa mantém os seus esforços para alcançar essas expectativas, cria um conflito interno e, portanto, desgasta as energias e reduz a vitalidade e capacidade de funcionamento.
Bill caracterizou o burnout como um processo de erosão psicológica resultando de uma prolongada exposição ao stress profissional, funcionando o burnout como uma ruptura no processo adaptativo ao stress que induz um mau funcionamento crónico, e propôs uma definição precisa e operacional: um estado disfórico e disfuncional excepcional, mediado por e relacionado com a ocupação ou profissional, desculpem dizer ocupacional, num indivíduo sem psicopatologia maior e que funcionou durante algum tempo no trabalho em questão, a níveis profissionais, emocionais e desempenho satisfatórios, e que não conseguirá regressar aos níveis anteriores de funcionamento sem ajudas exteriores ou sem mudanças a nível do seu contexto laboral. Em termos de uma resposta prolongada a estressores interpessoais crónicos no trabalho, é composta por 3 dimensões-chave. Em termos de exaustão emocional, que é definida como uma sobressolicitação ou esgotamento dos recursos emocionais da pessoa; a despersonalização, entendida como uma distanciação afetiva, indiferença emocional ou insensibilidade para com os outros, aqui implicações a nível da empatia, nomeadamente aqueles que são muitas vezes a razão de ser da atividade profissional; a redução da realização profissional, vista como uma diminuição dos sentimentos de competência e de prazer associados ao desempenho de uma atividade profissional. Eu queria vos falar também em termos das causas verificadas do burnout. Portanto, podem encontrar-se na confluência de fatores de origem organizacional com características pessoais, embora todos os autores sejam unânimes em sublinhar que os aspectos organizacionais se sobrepõem de forma determinante às características pessoais. No que diz respeito aos aspectos organizacionais, Shamir, em 1986, efetuou um levantamento dos trabalhos quantitativos realizados sobre os fatores potencialmente causadores de burnout, tendo identificado uma associação significativa entre burnout e 32 fatores antecedentes. Os fatores identificados representam praticamente todo o tipo de aspectos negativos do ambiente laboral, incluindo diversos tipos de fatores de stress relacionados com o papel organizacional desempenhado, vários tipos de culturas e configurações organizacionais e a ausência de reconhecimento e competências, bem como diversos fatores pessoais associados. Shirom, em 1989, chama, no entanto, a atenção para o facto que a grande maioria dos estudos correlacionais realizados corre o risco de induzir conclusões simplistas ou enganadoras ao não considerar efeitos moderadores de umas variáveis sobre outras, ou ao não controlar variáveis estranhas, tais como a vulnerabilidade constitucional ou características da personalidade, pelo que não permitem a atribuição de relações causais. Lloyd King e Chenoweth, em 2002, creio que se pronuncia assim, referenciam um conjunto de fatores organizacionais identificados como fatores de risco para o burnout entre assistentes sociais, tais como a ambiguidade do papel, pouca autonomia e dificuldades na prestação do serviço aos utentes. Embora de início se pensasse que o burnout era característica exclusiva de determinadas profissões, a relação entre o tipo de atividade profissional e os níveis de burnout não é evidente e não se encontra claramente estabelecida. O facto de o conceito ter surgido no contexto em termos das tais profissões de ajuda, bem como o grande número de estudos realizados sobre este tipo de populações, tende a demonstrar que estes profissionais estão sujeitos a elevados níveis de stress e burnout, embora não fique claro até que ponto suportam níveis significativamente superiores a outras atividades profissionais. Em 2001, outro estudo encontrou também diferenças qualitativas na causalidade do burnout em função da profissão. Nas profissões de relação de ajuda, o burnout era aparentemente causado por altos níveis de responsabilidade e falta de apoio por parte dos supervisores, portanto das chefias, enquanto em trabalhadores de linhas de produção, o burnout tem origem nas elevadas exigências da tarefa, ou seja, aqui são consideradas variáveis que têm implicações em termos da promoção do burnout, portanto em termos do aumento do stress. Fracas condições do ambiente de trabalho, falta de variedade no trabalho e falta de controle. Maslach e Leiter, em 97, propõe como origem do fenómeno do burnout um desajustamento entre as necessidades individuais e exigências profissionais que surgem em 6 áreas distintas, embora a sua atuação conjunta tenha um efeito sinérgico. O excesso de trabalho acontece quando as exigências do trabalho excedem as capacidades da pessoa, não só pela sua intensidade, mas também pelo aumento da sua duração e complexidade.
falta de controle, entendido como a impossibilidade de influenciar ou modificar fatores, tais como normas, regras ou tomadas de decisão, portanto aqui também é envolvente a autonomia. Recompensas insuficientes, que se traduz no sentimento de o trabalho produzido não ser reconhecido nem valorizado. Aqui, note-se que em termos de recompensas considera-se igualmente a recompensas em termos monetários, sendo considerado um grande fator motivacional, inclusivamente. Além de que existir um reconhecimento público, reforço positivo, quebra da comunidade, que se exprime na perda de um sentimento positivo de relação com os outros em termos do ambiente laboral, o excesso de trabalho, a insegurança no emprego e a focalização na resolução de problemas a curto prazo levam à fragmentação das relações interpessoais numa organização e ao abandono do espírito de equipa em benefício de uma mentalidade competitiva e de um relacionamento impessoal. Falta de justiça, caracterizada por contextos profissionais em que não existem critérios de justiça e de procedimentos justos que asseguram o respeito mútuo no local de trabalho. Conflito de valores, que nascem da oposição entre valores do tipo vencer e sobreviver a todo o custo e o desejo de produzir um trabalho de qualidade e com significado intrínseco. Portanto, surgem também do discurso contraditório das organizações contemporâneas que proclamam valores de qualidade de serviço, ao mesmo tempo que limitam os recursos disponíveis para assegurar. Portanto, eu aqui gostaria de questionar efetivamente o que é que sentem no vosso ambiente laboral. Quais é que são as variáveis que vocês consideram mais estressantes, se é em termos da faixa etária, se é em termos do tipo de população, em termos do acolhimento residencial, se é a tal falta de autonomia, em termos de reconhecimento, em termos da falta de valorização, se deveria existir uma compensação em termos monetários. O que é que acham que são as principais variáveis, no vosso entender, na vossa prática e conforme a vossa personalidade? Quais é que são as variáveis ou fatores que vocês consideram que poderiam contribuir ou que contribuem para um stress contínuo e, consequentemente, a designação do aparecimento do burnout? Obrigada!